Dar seguimento ao estudo dessa epístola, nós estamos já nos encaminhando para o final da epístola. Estamos no capítulo 5, depois do capítulo 6, nós concluímos esta epístola, né? Quero ler com os irmãos Efésios capítulo 5. E eu quero ler então a partir do versículo 7 em diante. Tá bom? Diz assim: portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda bondade e justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. E não sejais cúmplices nas obras infrutuosas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo o que se manifesta é luz. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos, levanta-te de entre os mortos, e Cristo te iluminará. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. E por esta causa não vos torneis insensatos, mas, ou melhor, por esta razão não vos torneis insensatos, mas procurai compreender qual a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Que maravilha, né? Quero começar aqui refletindo com os irmãos, quando a partir do versículo 7 o apóstolo Paulo, ele começa com essa conclusão dizendo: portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora erais trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz, né? Os irmãos têm percebido que desde o capítulo 4, o apóstolo Paulo ele está fazendo sempre uma comparação entre dois modos de andar. O modo de andar dos incrédulos, dos gentios, o modo de andar daqueles que são filhos das trevas, que não tocaram na verdade, que não compreenderam a verdade, que não têm ainda o discernimento do que é a essência maior do homem, a sua íntima essência, a sua quinta essência, e por isso vivem na vaidade dos seus pensamentos, vivem por si e para si, e também em seguida comparando como é o andar, portanto, daqueles que alcançaram, né, foram alcançados e responderam e corresponderam positivamente ao chamamento, à palavra da verdade. Nesse atual momento, é importante nós lembrarmos que até então o apóstolo Paulo está apresentando as características do modo de andar daqueles que constituem o corpo de Cristo. Então é sempre bom resgatar a ideia de que o corpo de Cristo aqui em Efésios, como também em 1 Coríntios e em qualquer outro lugar do Novo Testamento, é uma metáfora que o apóstolo Paulo usa, e muito apropriada, né? Não somente para falar acerca da obra, porque o corpo de Cristo tem um aspecto no sentido de que aqueles que foram chamados, aqueles que foram eleitos, aqueles que foram predestinados, aqueles que receberam o evangelho pregado pelos apóstolos, a pregação apostólica, eles se tornam corpo de Cristo no sentido de se unirem a Cristo em relação aos dons e funções. Então, tem esse aspecto, o corpo de Cristo tem esse aspecto, sobretudo de falar da questão dos dons espirituais, no sentido de que cada um de nós, como que um membro de um corpo, somos capacitados e habilitados pelo Espírito de Deus, que é como se fosse a vida desse corpo, para então nos levar a realizar a obra de Deus, nos levar à realização e ao cumprimento da obra de Deus, como que nós sendo uma extensão de Cristo. Porque é isso que o corpo significa em relação à cabeça, né? Quando você olha para um homem, no sentido metafórico, você imagine um cabeça, um corpo,
E o corpo, portanto, existe a serviço daquela mente, né, daquela consciência, daquele cérebro, daquele ser, daquela pessoa. Então, tem esse aspecto da função. Mas, sobretudo, quando o apóstolo Paulo fala do corpo, ele dá ênfase à questão da unidade.